A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu me chamo Daniele Andréia, sou da Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina. E para honra e glória do Senhor, sou uma evangelista de criança, sou mãe, né? Mãe do Bernardo. O Bernardo é um menino de 9 anos, uma bênção, né? A minha herança. E nesse dia eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão especial. Mas antes disso, eu quero agradecer a Deus pela vida da Flávia Egrégio, a qual me convidou para poder estar aqui hoje com vocês, e a qual Deus tem usado poderosamente em projetos que têm abençoado vidas, né? E esse é mais um projeto voltado para você, pai, você, mãe, né? Para mim, que sou mãe, e que Deus possa abençoar a vida da Flávia ainda mais. E hoje nós vamos falar sobre o culto doméstico, o culto no lar, tempo com Deus, devocional em família, que tudo engloba uma única coisa, né? Cultuar a Deus. E nós temos que lembrar que o culto é agradável a Deus. Deus se agrada desse momento onde nós tiramos para louvar, engrandecer o seu nome, o adorar, falar com o Senhor e ouvir a sua voz. E é muito importante que isso seja feito em família. Cultuar em casa é algo bíblico. E a Bíblia não é dividida. Nós precisamos cumprir, obedecer a palavra de Deus por inteira, por completa. E em Atos, capítulo 5, verso 42, a palavra de Deus diz o seguinte: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, de casa em casa. E nós precisamos continuar falando de Jesus de casa em casa. Em Deuteronômio, a gente vê, né, a palavra de Deus nos dizendo que nós precisamos falar do Senhor ao sentar, ao deitar, ao se levantar. Então, em todo tempo, dentro do nosso lar, é necessário que se ensine a palavra de Deus. Mas nós precisamos separar um tempo para essa adoração, um tempo para que esse culto aconteça, esse momento com Deus aconteça. E para isso nós temos que ter em mente que os nossos filhos devem ser os nossos primeiros discípulos. Nós somos os seus pastores. Você, pai, você, mãe, você é o pastor do seu filho, no seu lar, na sua casa. Ele é sua responsabilidade. E muitas vezes nós queremos passar essa responsabilidade, né? Mas ele é seu, ele é a sua herança. E você precisa discipular, ensinar o seu filho. Instrui o menino no caminho que deve andar. Instruir o menino no caminho que deve andar também inclui ensiná-lo a cultuar, ensiná-lo a obedecer, a falar, a ouvir a voz de Deus, ao adorar. Cultuar é exatamente isso, ensinar a importância de adorar a Deus. E nós precisamos lembrar também, e eu vou citar aqui Charles Spurgeon, que ele diz: vocês têm os primeiros anos deles e as suas impressões durarão para sempre. Ou seja, os primeiros anos dos nossos filhos, nós temos. E todas as impressões que nós deixarmos ali vão durar eternamente. Retorno lá no instrui o menino no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, o que você ensinar hoje vai durar para sempre, né? A gente tem um exemplo na palavra de Deus, um exemplo que nós podemos citar dentre tantos, é Moisés. Moisés, ainda quando criança, foi instruído pela sua mãe, né, Joquebede. E quando, no tempo certo, mesmo depois dele ter
sentado à mesa do faraó, ter sido criado no castelo, com outros costumes, com outras crenças. Aquela sementinha que foi plantada ali na infância veio a florescer, né? E ele se tornou quem se tornou, né? O homem que veio a libertar o povo de Deus. Nós precisamos tomar essa direção de ensinar os nossos filhos, de marcar a vida dos nossos filhos. E a gente deve fazer isso através do culto doméstico, o culto familiar, separar um tempo com Deus, para que as crianças possam entender a importância de amar e adorar a Deus, né? Nosso filho é como se fosse recipiente da nossa influência. E qual deve ser a nossa influência? Né? Ler a Bíblia, orar, cultuar, falar de Deus, falar coisas boas, ser obediente à palavra de Deus. E nós temos que lembrar a todo tempo que os nossos filhos não são salvos por situação parental, né? Muitas vezes a gente pensa assim: o meu filho é salvo porque eu sou salva. Não, nós precisamos levar os nossos filhos aqui, Cristo. E essa é uma obrigação, é um trabalho que é seu, papai, é seu, mamãe. Você precisa ser exemplo para o seu filho. Construa marcas no seu filho, marcas espirituais que durarão para sempre. Se o seu filho vê você fazendo culto no lar, aquilo ali vai se tornar agradável. Ele vai ter alegria em servir ao Senhor, né? Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. O seu filho precisa ver a alegria de servir, de adorar, de cultuar ao Senhor dentro da sua própria casa, mesmo que você viva num lar com julgo desigual. Você precisa separar um tempo para isso. E muitas vezes nós fazemos do culto no lar como se fosse algo impossível de se realizar. Porque a gente pensa assim, como que eu vou separar tanto tempo? Eu não tenho tempo. Nós precisamos ter tempo para todas as coisas. Principalmente para louvar, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. E o tempo do culto doméstico, o tempo do devocional com a sua família, não deve e não precisa ser um tempo extenso. Muitas vezes a gente pensa que no culto no lar nós precisamos ficar ali 1, 2 horas, e como que eu vou separar isso? Pelo contrário, o culto no doméstico precisa ser algo breve. Primeira coisa, estabeleça um dia e um horário, de preferência que esteja toda a sua família. Um horário que seja comum, mesmo que alguém na sua família ainda não seja salvo, mas procure um horário onde essa pessoa vai estar em casa. De repente, um convite, ela vai participar, ou ela vai estar em algum outro cômodo e ela vai ouvir aquele momento. Envolva a sua família. Então é importante que esse horário seja designado, seja breve, separe Bíblia para todos. E é importante também que você use a Bíblia de papel, para que a criança, o seu filho, possa manusear, veja você manuseando a palavra de Deus. E separe já para o culto do seu lar uma Bíblia para cada membro da sua família. Seja dinâmico, demonstre alegria, faça do culto um momento maravilhoso, não um momento de obrigação. Relacione a leitura da palavra com o que a gente vive, com o que você vive. Mas, na hora do culto, não é momento de lições de moral, né? O culto é a Deus, não é o momento de você estar ali, de repente chamando atenção, dando aquele puxãozinho de orelha no filho, no esposo, no filho mais velho, na criança. Não, esse não é o momento. O culto é o momento de adorar a Deus.
não se refira ao culto como vamos contar uma historinha. Não, precisa ser um momento solene, né? Mas sempre demonstrando a alegria que vem do Senhor. E você pode criar no culto do seu lar uma rotina. E aí você pode se perguntar, mas como que eu vou fazer um culto? Lembra que eu falei que você precisa ser breve? Você deve separar um momento de louvor. Lembre de separar um louvor que seja conhecido da criança, seja conhecido do seu filho. Cânticos pequenos de acordo com a idade, ou um louvor maior se seu filho for adolescente. E aí vem aquela questão. Se eu tiver filhos em idades diferentes, às vezes você tem uma criança pequena, um adolescente, procure dois tipos de louvores, né? Um cântico voltado para a criança, um louvor que você saiba que vai envolver o seu filho que é mais velho. Você pode escolher um louvor da família, senta com a família, vamos escolher um louvor da nossa família. Faça um momento de oração, um momento de leitura de um versículo breve, que aquele versículo pode ser falado e explicado muito rapidamente, né? Você também deve fazer o momento da leitura bíblica, que nesse caso seria a história bíblica, a lição bíblica. Você pode, nesse momento, após falar sobre essa leitura, promover um debate rápido entre a família e um momento de fixação. Esse momento pode ser algo descontraído, uma brincadeira. É necessário que você envolva sempre a sua família e que não seja algo muito extenso, para que isso não se torne cansativo. Primeiro, porque as crianças não têm um período de concentração muito grande, né? E segundo, porque acaba ficando cansativo, principalmente se tiver alguém que não for salvo. Então, recapitulando: louvor, oração, versículo, leitura e fixação. Você também pode, no momento de oração, variar, fazer pedidos, ouvir um ao outro. Você gostaria de pedir alguma coisa? Um orar pelo outro, você pode estar variando, né? No momento da fixação, você pode fazer jogos de pergunta e resposta sobre aquele tema. Você também pode envolver a sua família, colocando que cada um faça uma coisa, né? Nos cultos, um vai ser responsável pelo louvor, outro vai ser responsável pela oração, outro vai trazer um versículo e vai falar rapidamente sobre aquele versículo. E assim você vai estar envolvendo a todos. E que Deus possa estar abençoando você e que esse momento de adoração, de culto ao Senhor, seja um momento não só presente no seu lar, nesse momento de quarentena, mas que esteja presente sempre, que passa a ser um hábito. Hábitos são para serem construídos. E para construir hábitos, nós precisamos iniciá-los, né? Se nós não iniciarmos, nós não tivermos essa iniciativa, esse hábito não consegue ser construído. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar estratégias. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês. Eu vou estar deixando aqui para vocês uma sugestão. Você pode estar usando devocionais. Você pode estar usando Bíblias próprias para criança. Mas se você não tiver nada disso, use a sua própria Bíblia. Mas eu vou deixar aqui também um devocional para que você possa se guiar, né? Já vem uma história simples, você pode se aprofundar mais, para que você mesmo depois possa ter a oportunidade de criar os devocionais da sua família. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que o culto doméstico
seja uma bênção dentro da sua casa. Em nome de Jesus.